Água purificadora, né? É uma água que entra, que transforma, que mata a nossa sede, né? Aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Tem Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro deu uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro duro noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar.
Aleluia. Josué, capítulo de número 24. Irmão Valberni, pode colocar aí o PowerPoint. Josué, capítulo de número 24, versículo 14, versículo de número 15. Josué é o sexto livro da Bíblia, tá? Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Josué, tá? É o sexto livro da Bíblia, tá? Livro de Josué, capítulo de número 24. Vamos ler o 14 e também o 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: olha o que Deus está nos falando agora. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Podem tomar o assento. Irmãos, diz assim o Senhor: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade, verdade. Não é por conveniência. Eu estou servindo a Deus, que eu estou precisando. Não é o caso da irmã Alice, que a irmã Alice não precisa de situações como essa para estar servindo o Senhor, nós conhecemos bem. Mas tem gente, irmã Alice, que precisa do filho estar no hospital, ou do marido estar no hospital, ou dela mesmo estar no hospital, para então buscar Deus com sinceridade. Eu não sei se isso é sinceridade ou conveniência. Está precisando de Deus? Só Deus pode julgar, né, irmãos? Porque é aquilo que eu falei aqui ainda há pouco. Deus tem os seus meios. A irmã Alice falou, né? Se não for por amor, vai ser pela dor. Mas tem promessa, irmã Alice. Importa que seja com sinceridade, com verdade. Porque deitai fora os deuses a qual os vossos pais serviram. Irmãos, não sei se vai dar tempo de falar aqui. O que seriam esses deuses hoje? Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos um eu vou falar. Um desses deuses hoje aqui, Arão, porque nós somos crentes. Às vezes o casal é crente, mas o filho não é o meu caso, graças a Deus. Eu e a minha casa, a minha família servimos ao Senhor. Aqui, esse aqui pode falar isso também, né? Todo mundo ali no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas de repente tem um ou outro aqui, né, Arão, que está assim: meu Deus, mas lá em casa é só eu, ou é só eu e meu esposo, ou é só eu e meu filho. O meu esposo, né? Meu marido não é. Querido, um desses deuses aqui hoje é aquele que estava passando naquela televisão onde que eu te falei. Que isso, pastor? Irmãos, não vai dar tempo de falar sobre isso hoje. Mas às vezes a gente fica pensando: poxa, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir numa consagração, não tem tempo para ir num culto. Mas diante desse Deus aí que eu falei, né?
é 2, 3. Então, para adorar esse Deus tem tempo. Mas para estar aqui num culto como este aqui, com sinceridade e verdade, como é que Deus, ou melhor, como é que essa pessoa pode falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor? Irmãos, naquele tempo, quando era um sistema patriarcal, o chefe de família, ele vivia dentro daquele sistema patriarcal, que eu comentei aqui domingo passado. Então, quando o chefe ali, daquela família se convertia, automaticamente, todos da sua casa, ou seja, da sua família, tinham que seguir a religião daquele chefe. No domingo passado nós estávamos falando do carcereiro, que Deus, para alcançar a nossa família, Ele precisa nos usar, como usou aquele carcereiro. No caso de Josué, a sua casa ali, ou a sua família, não se delimitava só a ele, né? Aquela união conjugal ali, os filhos, mas também os empregados, os criados, os escravos, sabiam? Era assim. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos. Eu falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso implica em não somente eu e a minha esposa e os meus filhos, mas tudo aquilo que está sobre a minha administração. Naquele tempo, era cultural seguir a religião do chefe, do patriarca. Hoje não é mais assim. Como eu falei aqui domingo passado, aplicando esse contexto aqui histórico a Atos capítulo 16, mas a mesma coisa nós aplicamos aqui na época de Josué. Seguia-se a decisão, se obedecia aquilo que era determinado pelo chefe da casa, pelo chefe da família. Aplicando aos dias de hoje não é mais assim. Hoje, parece que eu estou repetindo a pregação de domingo passado. Porque domingo passado eu disse que hoje, e vou dizer aqui mais uma vez, que hoje não é mais como naquele tempo, como no tempo de Josué, como no tempo do carcereiro lá no 1º século. Hoje, o marido tem uma religião quando tem, a esposa tem outra. E aí, por que isso acontece? A irmã Samira falou aqui. Jugo desigual. Ela não falou isso aqui, a Samira? Jugo desigual. Querido, não casou ainda, para quem não casou. Se já está casado, se não casou, irmãos, casa com crente. Cristão convertido, se for convertido, só casa com convertido. Isso é a palavra de Deus. Porque como é que eu vou dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor se eu estou casando com uma pessoa que não professa a mesma fé no Deus verdadeiro que eu professo? Eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Posso ou não posso dizer? Mas quero casar assim mesmo. Então depois vai chorar na cama que é quente. Não tem um ditado assim, irmãos? Por quê? Aí a irmã Samira falou uma coisa aqui interessante que é verdade. Mas se desviar depois, se desviar, tem um temor, irmãos. Tem uma porção de casais aí, que o marido está afastado, ou desviado, mas ele não se importa que a esposa vá para a igreja buscar, pelo contrário. Eu não lembro quantos anos eu fiquei afastado. Fiquei afastado uns tempos, mas Rosa ia para a igreja, sozinha. Acho que foi bem uns 4, 5 anos, né, Rosa? Era jovem, bem jovem ali, 20 anos, 21 anos, 22 anos, afastado. E às vezes ela fazia aquela chantagem
espiritual. Ah, não vou mais para a igreja também não, porque você não vai. Aí eu ia, porque eu mesmo afastado, eu queria que ela continuasse. Por quê, irmãos? Ela não casou no jugo desigual. Ela casou com uma pessoa que tinha semente do evangelho dentro de si, e a partir disso carregava o temor ao Senhor. Então, se não casou ainda, irmãos, não casa. Espera a Deus então entrar com providência, converter. Por quê? Os anos passam, vem os filhos, e aí vem aquele sentimento: poxa, eu agora nessa idade estou nos caminhos do Senhor, mas o meu filho não está. E a sua esposa está? Não, ela nem crente é. Ah, eu estou nos caminhos do Senhor, mas meus filhos não estão. E o seu esposo? Meu esposo nem crente é. Por quê? Jugo desigual. Aí agora como é que eu vou dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Mas tem solução. Tem solução então, pastor? Tem solução, irmãos. Então ainda tem solução para a minha família? Tem. Desde que você tenha entendido a palavra de domingo passado e essa palavra que eu vou trazer aqui agora. E o tema da mensagem de hoje é como santificar a minha família segundo a palavra do pastor, não é isso? Não, segundo a palavra de Deus, irmãos. Então quer dizer então que tem solução para o meu problema? Porque lá em casa é só eu que estou buscando? É só eu que sou convertido? Tem, na palavra de Deus. Valberli, olha o que diz a palavra do Senhor. Pastor, o senhor falou esse texto domingo passado. De fato eu falei. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porquanto o marido não crente é santificado pela mulher convertida, crente. Assim como a mulher não crente, ela pode ser santificada pelo marido, olha, convertido. Dessa forma, está escrito lá, toda a família santificada. Olha só, então, ou seja, se um for não é crente, é crente convertido. Porque crente, irmãos, quase todo mundo é crente. Crente até, não existe ninguém mais crente do que o diabo. O diabo conhece a Deus como ninguém, mas é o destino dele. O diabo não tem dúvida, antes sim ele tem a maior convicção do mundo de quem é Deus, mas é o destino dele. Porque, irmãos, não basta ser crente, tem que ser convertido. Então, ou seja, a palavra de Deus nos garante que se você for um convertido, um santificado, um consagrado, você poderá santificar a sua família, a sua casa. Mas, pastor, como é que é? Como se dá esse processo, Valberli? Em primeiro lugar, Deus precisa de você, precisa de mim. Eu me converto e me consagro a Deus. O exemplo do carcereiro de domingo passado. Eu me converto e me consagro a Deus. Deus não falou para ele? Não foi Paulo que falou, não. Foi Deus que falou para ele. Porque Deus fala através dos apóstolos. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Olha só, creia. Então primeiro tem que partir de quem? De mim. Por isso que eu falei domingo passado que eu ia orar por nós, que estaríamos intercedendo pela nossa família, porque a partir de agora é oração pela família. A partir de agora, você uma vez convertido, convertida, consagrada a Deus, você vai se apropriar dessa segunda palavra de Deus aqui, Valberli. Olha só. A partir da minha conversão e consagração, eu posso consagrar a minha família. Diz a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 24.
porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo aqui é que a partir daquele momento, a casa dele, e aí eu vou dizer, olha só, irmãos, na época do carcereiro, lá no primeiro século, pregação de domingo passado, a sua casa se delimitava a sua família, a união conjugal e os filhos. Mas nos tempos de Josué, há 3.300 anos atrás, olha só, irmãos, tempo pra caramba, né? A família de um patriarca não se delimitava somente a esposa e os seus filhos, mas, como eu já falei aqui, a toda a sua fazenda, seus criados, escravos, empregados, negócios, empresas. Só que tem um problema. Naquele tempo, como vocês já aprenderam, o chefe de família, o patriarca se converteu, todo mundo tinha que se converter. Era cultural. Hoje não é mais assim. Ontem, essa semana, né, eu estava no aniversário, numa pizzaria. Foram duas essa semana, foram duas. E aí, nas duas, pastor, vamos orar aqui pelo parabéns. E aí, olha só, irmãos, não é um ambiente cristão, mas aquilo que está debaixo da minha administração, da minha autoridade, eu posso então impor. E foi isso que o Luiz fez na terça-feira. Eu não posso pedir para parar a pizzaria para me orar por todo mundo. Naquele tempo, irmãos, se o dono da pizzaria se convertesse, todo mundo na pizzaria ia ter que... Hoje não é mais assim. Hoje é mais difícil. Mas naquilo que está dentro dos seus limites, está dentro do meu limite aqui, orar aqui com vocês, nessa mesa aqui, vamos consagrar a Deus. Você não pode chegar na casa de um parente seu, de um amigo seu que não é crente e falar, deixa eu orar. Você não pode fazer isso. Tem que pedir autorização. Fui orar na casa de um ateu lá em Copacabana, eu já contei esse testemunho aqui, né? A esposa dele pediu para me orar, eu me dirigi a ele e pedi autorização. Ele foi, gostou. Depois ele comentou com a minha irmã, que é amiga dele, poxa, gostei do seu irmão. Todos os pastores chegam aqui já vendo demônio em tudo quanto é lugar, o teu irmão, né? Então se tornou até meu amigo, essa pessoa. Mas na sua casa, irmãos, a autoridade é você. Lá você pode orar, deve orar, tem que orar. Por quê? Você não está naquele tempo em que você, uma vez decidido pelo Deus verdadeiro, toda a sua família vai ter que seguir. Nós não estamos assim mais hoje. Você está na sua casa e o jugo foi desigual, por exemplo. Aí agora você despertou para a palavra de Deus. Só que agora, irmãos, a televisão lá da sala está ligada lá naquele demônio. E a tua família cresceu assim. Como é que você vai chegar lá agora e falar, a partir de agora, é com sabedoria, irmãos. Sabe o nome disso aqui, ó? Qual é o nome disso aqui? Não, estratégia. É joelho. Estratégia. Então agora eu vou chegar em casa, cortei televisão, cortei Rede Globo. Não é isso que eu estou falando não, irmãos. Por que não? Porque nós não estamos mais, nós não estamos na época do carcereiro, nós não estamos aqui nos tempos de Josué. Os tempos agora são outros. Hoje nós estamos dentro de uma cultura de liberdade de expressão. Ah, mas o quê? Porque lá atrás, quando você se casou, você não escolheu uma varoa crente ou um varão crente. Aí agora você quer chegar lá como um ditador? Não. Como é que você vai fazer? Não sei. Eu sei que o primeiro passo é estratégia, porque é Deus que vai dar estratégia. Mas aquela televisão lá no seu quarto, aquela é você que manda. Eu estou dando um exemplo aqui, um detalhe, irmãos. É muitas coisas que você tem que consagrar a Deus. Porque o que Josué está falando aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, a partir de agora, a minha casa, ou seja, todo aquele ambiente ali, todas aquelas coisas, né, que estão sobre
pertencem a mim, eu consagro a Deus. Mas eu não posso chegar e sair consagrando todo mundo. Eu não posso chegar e sair consagrando tudo. Imagina só, gente, porque isso acontece. Acontece. Camarada casou, ou vice-versa, com uma não crente, ou com um não crente. Passou-se uns anos, ele se desviou, e aquele não crente, ou a não crente, se converteu no espiritismo. Olha só. E a briga? Porque crente não consagra o carro que compra, né? Só você, o Luiz, eu. Crente não faz isso, mas você é uma exceção, eu sou uma exceção. Tá? Primeira vez que eu vim com o meu carro aqui, foi a mesma coisa com o carro anterior, lá em Areia Branca. Fiquei com aquele carro quase 10 anos. Primeiro culto que eu cheguei aqui com esse carro, terminou o culto, chamei o Ministério de Intercessão. Por quê? Nós temos que consagrar aquilo que nos pertence a Deus, porque a partir disso, eu vou poder dizer que eu e a minha casa lá em Josué, que implica na minha empresa, nos meus negócios, nos meus empregados, no meu carro, em tudo que eu tenho dentro de casa, eu posso, para a glória do Senhor, falar junto com a Rose. Eu e a minha casa, a minha televisão, porque é um lar cristão. Mas é aquele que não está num lar cristão, está num lar dividido. E aí agora o espírita, ele vai e consagra o carro, lá no centro espírita, lá no centro de Macumba. Eles consagram, irmão, eles colam aqueles adesivos lá, com Zé Pilintra e não sei mais quem. E você é crente, e agora? Olha a sua briga. E agora? Por quê? Jogo desigual, irmãos. Como é que você vai fazer agora? Eu não sei, mas estratégia. Só o Espírito Santo para dar direção. Para dar direção. Né? Não é por muito se falar, irmãos. A palavra de Deus nos ensina, é testemunha, conduta, conversão é mudança de vida. Não é você chegar lá agora, não. Como é que você vai querer, vai salvar sua família se você chegar lá, né? Expulsão todo mundo de frente da televisão, não é isso. Mas um dos meios que Satanás mais tem utilizado nos últimos tempos é a mídia televisiva, é a internet. Isso é do diabo? Não é do diabo, mas ele aproveita para tomar o nosso tempo, que é precioso. Eu já ouvi pastores falando que pessoa, né? Eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para fazer os estudos da escola dominical, mas soma lá o tempo que ficou, que usou a internet durante a semana. Quantas horas? Não pode tirar 1 hora para Deus. Mas eu quero que meu filho seja salvo, minha esposa seja salva, ou meu esposo seja salvo. Eu quero que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, mas para isso você tem que se converter. E através da estratégia, da oração, começar a consagrar a sua casa. Porque eu só vou poder dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor se ela for um ambiente consagrado. Mas aí tem que ter sabedoria. Porque você, ou melhor, existem aqueles que estão num lar dividido. Mas Deus dá sabedoria, irmão. Sabe por quê? É promessa dele. É desejo dele, não só salvar a você, mas toda a sua família, toda a sua casa. Como Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa, a partir do teu propósito, Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra, para fazer cumprir as promessas, né? Quantas pessoas aqui não têm promessa de salvação para a sua família, para o seu esposo, para o seu filho? Mas primeiro, eu me converto e me consagro a Deus. E o segundo passo, agora eu vou consagrar a minha casa. Pastor, só que lá na minha casa eu não sou o chefe. Eu sou a esposa, ou eu sou o filho, ou eu sou a filha. Mas o que te pertence dentro daquela casa? Aquilo que te pertence naquela casa é a tua fazenda, é a tua casa, é aquilo que você vai consagrar a Deus. Porque nós temos, é batalha espiritual, irmãos. Nós temos que diminuir o espaço do diabo, da atuação dos demônios dentro das nossas casas, no caso das casas que existem
dentro de um modelo desse dividido. E como é que eu começo a lhe restringir as ações dele? Delimitando aonde ele pode agir. Nas minhas coisas ele não toca mais. Meu quarto me pertence, eu consagro a Deus. A minha televisão me pertence, eu consagro a Deus. Eu não estava aguentando ontem lá naquele lugar, não. Porque, olha, de frente, era toda hora, né? Cenas de novelas, de... Mas mesmo assim, eu observei que o Arão estava incomodado também, não percebi? Pedir para mudar. Por quê? Não é um ambiente. Ou seja, e outra coisa, o dono dali é evangélico. O dono dali é evangélico. Eu acho que é evangélico, não é não? Eu acho que é. O nome é sugestivo, né? Eu acho que deve ser. Se ele for, ele pode chegar e mudar tudo aquilo ali, porque aquilo ali pertence a ele. Não sei se vocês estão entendendo. Aquilo que te pertence, irmãos, você pode chegar e consagrar a Deus e dizer: isso aqui me pertence, isso aqui é consagrado a Deus, isso aqui serve a Deus, o meu carro serve a Deus, né? Enfim, as minhas coisas servem ao Senhor. Mas fora disso, nós temos que ter sabedoria. Nós não podemos impor nada, irmãos. Jesus, ele não impunha. Ele falava: olha, quem quiser, Lucas 9:23, eu caminho para o reino de Deus. Quem quiser, olha só, venha. Se Jesus fazia dessa forma, por que você vai chegar agora como ditador? Não, irmãos. Se você deixou até agora, estratégia, peça ao Espírito Santo estratégia. Irmãos, essa é a palavra de Deus, porque Deus quer, a partir de agora, é começar a trabalhar na salvação da sua casa, da sua família. Porque a palavra de Deus domingo passado foi despertamento para você, para mim, para nós. A partir de agora, Ele está nos dando a estratégia para Ele alcançar a nossa família. E qual é o próximo passo então? É o 2. A partir de agora, você vai dizer que tudo aquilo que te pertence, agora pertence ao Senhor, serve ao Senhor dentro da sua casa. Pastor, eu muito mal tenho um guarda-roupa lá com as minhas roupas. Então, começa pelo seu guarda-roupa, consagra ao Senhor. Eu recebo arroz já quer desfalcar ali, né? Aí eu não gosto de dar, sabe por quê, irmãos? Geralmente é toda segunda-feira, todo salário que eu recebo, eu pego assim, eu consagro ao Senhor. O meu dízimo é descontado até na fonte, né, senhor? Não chega nem na minha mão. Já desconta lá na fonte, não chega nem na minha mão. Mas o que chega na minha mão, eu consagro ao Senhor. Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Olha só, irmãos. Ou seja, o teu dinheiro, o teu trabalho te pertence. É isso que Josué está dizendo aqui. Ou seja, eu e a minha fazenda, tudo aquilo, né? O qual eu tenho domínio, a partir de agora, Satanás, será consagrado ao Senhor, servirá ao Senhor. E aí você vai dessa forma, minando o espaço do diabo. Quando eu falo você, claro, talvez não seja você, mas você conhece alguém, porque aqui nós temos lares cristãos aqui. Nós precisamos entrar em batalha espiritual para a salvação da nossa família. E você começa dessa forma, com estratégia. Vou chegar lá agora, vai estar aquela meninada lá, tudo vendo aquela emissora amaldiçoada, vou desligar na tomada. Não faça isso.
É isso que o diabo quer que você faça. Que você mostre que serve a um Deus carrasco. E Deus não é carrasco, Deus não quer que você faça isso. Ele vai dar a direção. Na hora certa, quando você menos esperar, você vai ouvir, porque a irmã Alice falou aqui que ouviu do filho dela. Eu acho que, mãe, está chegando a minha... Não foi? Eu acho que agora eu vou mudar. A própria pessoa, ela vai ver a mudança em você, ela vai ver a mudança no ambiente a partir de você, porque a família do carcereiro seguiu o carcereiro e foi salva. Josué botou a família, os empregados, todos para segui-lo. Nós não podemos fazer isso hoje. Então hoje como é que a gente faz? Aqui ó, estratégia, oração. Essa é a palavra do Senhor para nós. Irmãos, eu não estou pregando para você só não, tá? Essa pregação, ela serve para mim também. É a palavra de Deus. Agora, mais uma vez, como é que Deus vai alcançar a minha família se eu não me converter? A família do carcereiro, ele teve que se converter. Como é que Deus vai salvar a minha família se eu não consagrar a minha família, ou seja, aquilo que eu posso consagrar a Deus? Eu costumo dizer que lá em casa, na hora de almoçar, não precisa orar. Tem gente que sabe por quê, né? Eu chego do mercado com as compras, aí eu já vou agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Às vezes eu esqueço, tá? Então tem que orar mesmo na hora de comer, porque às vezes eu esqueço. Mas eu agradeço, né? Então por quê, irmãos? Os espíritas fazem isso, sabia? Eu, crente, vive relaxadamente. E ele quer dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta falar da boca para fora. O texto é bem claro lá no versículo 14. Tem que renunciar os deuses deste mundo com sinceridade e verdade. Está escrito lá, não é da boca para fora. Eu renuncio. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Se for da boca para fora, não resolve. Tem que ser com sinceridade, com verdade, do fundo do coração, com atitude. E a atitude começa com a estratégia da oração. Não é chegando em casa e metendo o pé na porta. E a partir de agora, a mulher, criançada, não faça isso, porque é isso que o diabo quer que você faça. Primeira coisa, aquilo que você pode consagrar a Deus, consagra, bota o joelho no chão, porque, irmãos, quem sabe até o final desse mês aqui, você estará contando testemunhos aqui, como nós já ouvimos aqui hoje. Irmãos, tem uma gama de testemunhos aí para ser contado aqui. Hoje mesmo já me procuraram aqui: pastor, tem um testemunho aí, resposta lá do monte, Luiz. Resposta lá do monte. Essa semana Deus decretou. Só que nós vamos aguardar. Vamos aguardar, porque essa pessoa falou: eu quero dar o testemunho por completo. Então, ou seja, irmãos, Deus tem nos abençoado. Só dele nos servir com essa palavra de despertamento. Agora, quem é que não ama a sua família, né? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. De que adianta eu ser salvo sozinho? Glória a Deus por isso, mas, poxa, como o Arão citou aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se nós negligenciarmos a nossa família, nós somos piores do que o ímpio, irmãos. Porque o ímpio, ele luta pela família dele. Ele quer o melhor para a família dele. Se Deus é a melhor coisa para você, você também tem que desejar Deus para a sua família. Então, quem é crente e não se converteu, que se converta. E o segundo passo, começa a consagrar a sua casa, as suas coisas, aquilo que você pode consagrar a Deus dentro da sua casa. E assim, até aqui o Senhor nos concedeu essa palavra. E que Deus continue nos abençoando. Eu quero mais uma vez aqui
voltar aqui naquele testemunho que eu